E aí, preparado? Está preparada para a nossa última parte? Já viu as outras partes? Assistiu todos os vídeos? É muito importante que você veja todos. Esse vídeo é a quinta parte do estudo sobre a separação do trigo do joio, a sexta parte, perdão, que é a última parte. A quinta parte foi o vídeo anterior. Mas da série toda que a gente está estudando aqui sobre os eventos finais, a gente começou lá com a sacudidura, eu acredito que esse é o 8º ou 9º vídeo. Então você tem mais ou menos aí 8 a 9 vídeos dentro dessa série, da linha do tempo que nós estamos cobrindo, para você ver. Se você não viu, dê um jeito, entendeu? Vá no canal, se não tem o link, peça aqui que eu mando para você o link dos outros. Mas aqui mesmo no canal, você clicando em playlist, você vai encontrar lá uma playlist que é onde tem o estudo dos últimos dias, mais ou menos assim o nome, e você vai encontrar todos esses vídeos lá. Ou então você clica no canal lá onde tem vídeos e você também vai ter acesso a todos esses vídeos aí. Tá ok? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, o último deles, e nós vamos agora entender quem faz a separação do joio e do trigo. Quem é que faz essa separação? Aí você vai dizer, quem faz a separação é Deus. Mas o texto lá disse que quem fazia a separação seriam enviados anjos para fazer essa separação. E a gente vai então compreender quem são esses anjos ou o que eles representam. Então a pergunta, quem faz a separação do trigo e do joio? A maior parte da igreja hoje diz que são os anjos que fazem o trabalho de separação. E por isso ninguém deve fazer o trabalho de separação de hoje. Mas isso é verdade? Então, será que eu não posso fazer essa separação do trigo do joio? Você também, será que você não pode separar trigo do joio? Quem tem que fazer essa separação são os anjos? E aí, isso é verdade? Talvez você tenha dito, claro que é. Durante os outros vídeos eu vim sempre frisando, né, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode rotular as pessoas, que a gente não pode julgar as pessoas nesse sentido, né, virar para um e falar você é joio, e virar para o outro esse aqui é trigo. A gente não compete a nós fazermos isso. Eu vim falando isso no vídeo, ao longo dos outros vídeos, e agora eu estou perguntando para você e coloco essa questão aqui na tela, e aí? Será que isso é verdade? Nós não podemos fazer essa separação? Fica tranquilo que você vai entender isso claramente. Quem são os que fazem o trabalho de separação? Então veja, Cristo diz em Mateus 13:39 que os ceifeiros são os anjos. Então os anjos é que fazem essa separação. Mas vamos lá. Mas qual anjo é responsável por separar o trigo do joio? Ou que esses anjos que fazem que são os ceifeiros, o que eles representam? Estaria Deus falando ali em uma linguagem figurada? Talvez sim, talvez não, talvez as duas, né? Talvez um aspecto literal, mas também você tem uma outra aplicação para esse texto. Vamos continuar para a gente poder entender isso. Nós já vimos que a mensagem do terceiro anjo vai separar o trigo do joio. Isso ficou claro. Se você tem dúvida, você pode ver os vídeos anteriores, você vai perceber lá que a inspiração, ela deixa claro para a gente que a mensagem do terceiro anjo vai separar o trigo do joio, porque é o testemunho da testemunha verdadeira e muitos, os insinceros, né, aqueles que não são fiéis a Deus, aqueles que rejeitam essa mensagem, naturalmente eles estão se unindo ao joio. Estão se declarando joio. Mas quem é esse terceiro anjo, né? É um anjo literal? Quem representa o terceiro anjo? É isso que a gente precisa então entender. Então, a mensagem do terceiro anjo, foram vistos lá os anjos, né? O primeiro, segundo, terceiro anjo, que a gente conhece como 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente que deve ser pregada nesses últimos dias, desde ali, basicamente ali desde pouquinho antes de 1844, foi pregada a primeira mensagem angélica, e aí vem até os nossos dias. Essas 3 mensagens angélicas, com todo o bojo, né, com tudo que envolve elas, é a verdade presente para os nossos dias hoje. E nós vimos lá nos textos anteriores que essa mensagem vai separar o trigo do joio. Isso ficou claro no nosso estudo anterior.
Agora, a gente precisa entender esse anjo que traz essa mensagem, essa terceira mensagem angélica. Ele é um anjo literal? É um anjo mesmo? Ou esse anjo representa outra coisa? Então vamos adiante. No Testemunho, volume 1, na página 77, diz assim: foi-me mostrado que o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo. Está vendo a resposta? Então, esse anjo, esse terceiro anjo lá de Apocalipse 14, 9 a 14, representa o povo que recebe a mensagem, claro, vive essa mensagem, né? E ergue a voz em advertência ao mundo. Então, você recebe a mensagem do terceiro anjo? Você aceita os mandamentos de Deus? Você aceita a reforma de saúde? Você procura viver segundo os princípios de Deus? Então, você é esse terceiro anjo. Você tem essa terceira mensagem que deve ser pregada ao mundo. Então, o terceiro anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo de Deus. Representa o povo que recebe a mensagem e dá essa mensagem. E ergue essa mensagem ao mundo. Olha, até mesmo o joio tem uma lição a ensinar. Eles são plantio de Satanás e, se deixado à vontade, estraga o trigo por seu crescimento vigoroso. Então, o joio que está dentro da casa de Deus não pode ser deixado à vontade. Mas como é que eu vou subentendo o seguinte, que tem que incomodar esse joio de alguma maneira. Ele tem que ser enfrentado, ele tem que ser combatido de alguma maneira. E como é que a gente combate o joio se eu não posso identificá-lo no sentido de apontar que é você, ou você apontar que eu sou o joio? Se a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, como é que eu vou combater esse joio? Como é que eu vou agir para não deixar ele à vontade no meio do trigo, para que ele não estrague o trigo? De que forma que a gente faz isso? Pregando a mensagem da verdade presente, queridos. Trazendo para o meio do povo de Deus o testemunho da testemunha verdadeira. O bojo da verdade presente, toda a verdade presente. Quando você começa a pregar a verdade presente, por quê? Ela é luz. Ela tem poder, essa mensagem. E quando você começa a pregar essa mensagem, aqueles que são joio, eles começam a se espernear. Eles começam a se incomodar. Eles começam a achar ruim. E eles começam a criticar você. Eles começam a perseguir você. Agora veja, você precisa estar certos de que estamos dando a mensagem do terceiro anjo, a verdade presente para a nossa época. Então você começa a pregar reforma de saúde. Você começa a pregar santidade. Você começa a pregar que Deus deseja que nós sejamos perfeitos, como o nosso Pai é perfeito. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Você começa a pregar que nós precisamos, pela graça e poder de Deus, parar as nossas práticas pecaminosas. Claro, tudo isso é a graça de Deus, é o poder de Deus operando. Você não é salvação pelas obras que eu estou colocando aqui. É a ação do Espírito Santo, levando a minha pessoa e a sua pessoa a viver em santidade, em obediência à palavra de Deus, nos dando condições, pela graça de Deus, de vencer os nossos defeitos de caráter, que nós não podemos nos acomodar com eles. Quando você começa a trazer para o meio do povo de Deus essa mensagem, essa verdade, ela é forte. E aqueles que querem viver na superficialidade, aqueles que são cristãos superficiais, aqueles que não querem ter compromisso com Deus, aqueles que estão satisfeitos nos seus prazeres carnais, aqueles que estão gostando do pecado que está praticando, porque tem pessoas que estão praticando o pecado, mas elas choram, elas clamam, elas gritam por socorro. Ainda ontem, eu não vou mencionar nomes aqui, mas ainda ontem, hoje são hoje é 2 de junho. Ontem eu recebi alguns vídeos de uma pessoa que está sofrendo nas mãos do inimigo. Talvez essa pessoa está vendo esse vídeo e é sobre você que eu estou falando agora.
Você, no meu entendimento, é uma pessoa sincera, que está lutando, que embora esteja caindo, você não está satisfeito com as suas quedas. Você quer ser diferente, você quer vencer, você quer ser um cristão de verdade. Você não está feliz em estar nos ambientes em que você estava quando você me mandou aquele material. E você implorou que eu orasse por você. Eu fiz isso. E continuo fazendo isso. E torcendo pela sua libertação. E como você não é o único, viu? Como você, existem muitos que estão presos a algum pecado, mas estão lutando, estão esperneando para se libertarem. Talvez usando as armas erradas, as estratégias erradas, mas não estão satisfeitos com a situação, estão lutando. E eu quero crer que Deus vai dar vitória a você e a todos esses. E talvez muitos desses estejam aqui também vendo esse vídeo, como você está vendo. Estejam no nosso grupo lá do WhatsApp também. Cada um tem suas lutas, amigo. Mas em meio a tudo isso, tem aqueles que não querem mudar. Tem aqueles que quando você identifica alguma situação em que precisa ocorrer mudança, eles ficam com raiva de você. Ainda que você mostre claramente, amigo, não é essa conduta que agrada a Deus, você precisa parar com isso. Eles não vão gostar. Sabe por quê? Eles estão vivendo vida dupla. Eles adoram a Deus, mas adoram também a Baal. No processo de adoração a Deus, existem elementos do culto a Deus, mas existem também elementos que são do culto a Baal. Isso está presente na vida de muitas pessoas e elas não querem mudar. E quando você traz para elas esse tipo de mensagem forte, esse alerta, elas vão ficar com raiva de você. Porque elas não querem mudar. Mas vamos lá. Se você não é capaz de dizer uma palavra para aqueles que estão trabalhando com princípios errados, deixai-os. Sua retirada em silêncio pode fazer mais do que palavras. Neemias recusou associar-se com aqueles que eram falsos nos princípios e não permitiu que seus assistentes se unissem a eles. Se alguém dentro da igreja ou fora da igreja, se claramente essa pessoa está a te conduzir por caminhos que não são caminhos de santidade, que não é o caminho da luz, que não é o caminho que agrada a Deus, fuja dessas pessoas. Corra longe delas. Não se una a elas de forma alguma. Olha para cá. À medida que se desenvolve o caráter, os homens e as mulheres vão tomar suas posições. Então, à medida que o caráter vai se desenvolvendo, todo mundo, homem e mulher, vai se posicionando. Variadas circunstâncias serão usadas contra eles para fazê-los revelar o Espírito que os inspira a agir. Todo mundo irá revelar o caráter do molho pelo qual ele pertence. Você está vendo o texto? Todo mundo, com o passar do tempo, por diversas circunstâncias, por variadas circunstâncias, de acordo com o desenvolvimento do caráter, cada um vai mostrando a que molho pertence, se é o molho do trigo ou se é o molho do joio. E isso é determinado pela aceitação e vivência ou rejeição da mensagem, da verdade presente para os nossos dias. Por isso eu sempre tenho apelado, amigos, conheçam essa verdade. Alguns pensam que não é importante conhecer essa questão de profecia, essa questão desses assuntos. Conheça, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então conheça. Conheça. E pela graça de Deus coloquemos em prática. O trigo está se preparando para o celeiro celestial. O verdadeiro povo de Deus agora está se espalhando e o joio está sendo amarrado em feixes para ser queimado. Posições serão tomadas.
Percebe? O joio está se preparando para o celeiro celestial, o verdadeiro povo de Deus agora está se espalhando e o joio está sendo amarrado. Então veja, algo já estava acontecendo. Por isso que eu digo, a separação ela já está acontecendo. Talvez não visível ainda em vários aspectos, mas ideologicamente, filosoficamente, confronto de ideias, as pessoas estão se posicionando, cada um defendendo uma coisa, um defende um, outro defende outra coisa, mas cada um está se posicionando no grupo que realmente condiz com as suas escolhas, com as suas ações. O Senhor me mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo, antes que este estivesse em condição de estar em pé para a batalha no dia do Senhor. Antes da batalha do dia do Senhor, grandes coisas precisaria ser feita pelo povo de Deus. Veja aqui, minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente. E vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los agora no tempo do ajuntamento. Estamos no tempo do ajuntamento. E a atenção dela, pelo que Deus estava mostrando, foi levada para aqueles muitos, né, que se declaravam adventistas, mas estavam rejeitando a verdade presente. Nós temos uma mensagem singular, uma mensagem especial que nós precisamos compartilhar com todas as pessoas, mas talvez você, mesmo sendo um adventista do sétimo dia, talvez eu, mesmo sendo um adventista do sétimo dia, mesmo crendo, entre aspas, nessa mensagem, conhecendo essa mensagem, vamos dizer assim, talvez estejamos rejeitando algum aspecto da verdade presente, da mensagem que Deus deseja que nós conheçamos. De maneira que as joias preciosas, a continuação do texto, de maneira que as joias preciosas, entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham seus olhos abertos e vejam seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia e deixar suas relações e erros anteriores e abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. Então é verdade, queridos, que conforme você for compartilhando essas mensagens, essas verdades, toda a mensagem que envolve, né, a mensagem dos 3 anjos, nós estamos estudando essas mensagens, vamos estudar cada vez mais. Então é verdade que conforme nós formos compartilhando essas mensagens, muitas pessoas que antes viviam alheio a essa mensagem, rejeitavam essa mensagem por alguma maneira, talvez por não conhecer profundamente, ou por outros motivos que seja, muitas dessas pessoas vão abraçar essa verdade, vão aceitar essa verdade e vão se posicionar do lado correto. Outros não, outros vão continuar rejeitando, mas muitos que um dia rejeitaram, vai cair a ficha e eles vão abraçar a mensagem e vão aceitar ela. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo e ficando em pé diante da arca, a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem ao mundo. Você já sabe quem representa esse terceiro anjo. E descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou terrível advertência, com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Tem gente que se incomoda com esse tipo de expressão, né? Mas olha como é que a inspiração trata a situação. Então, eu não posso usar um linguajar diferente daquele que Deus inspirou, iluminou a sua serva a usar. Olha o que diz aqui, uma ameaça terrível, né? Com a mais terrível ameaça que já foi feita ao homem. Essa mensagem estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Disse o anjo: serão trazidos em cerrado combate com a besta e a sua imagem. Sua única esperança de vida eterna consiste em permanecer firmes.
O conflito que está à nossa frente, queridos, vai exigir de nós, vai exigir de mim, vai exigir de você uma fé inabalável, uma fé firme, uma fé que não cede, uma fé que é capaz, se preciso for, dar a própria vida, como muitos deram no passado. Você está pensando que essa crise do coronavírus que o mundo passou, está passando ainda, né? E a depender de quando você esteja vendo esse vídeo, essa crise já vai possivelmente estar no passado, pelo menos aquela crise, mas que talvez originou várias outras crises, né? Inclusive aqui possivelmente estaremos vivendo agora, nesse momento, pós-Covid-19. Então toda essa crise, ela é nada, ela é um nada perto da situação que está por vir, inclusive como teste, como prova para o povo de Deus. E agora eu fico pensando, se eu, nas tentações que tenho, cedo, se você cai nas tentações, nas provações que você passa, você nega a Deus, você não consegue ser firme, você não consegue ser inabalável, você acha que você vai conseguir, no final de tudo, permanecer do lado de Deus? Não, amigo. Deus quer transformar a minha vida agora. Deus quer restaurar a minha vida agora. E dar agora, para mim e para você, condições para permanecermos firmes, inabaláveis, quando tudo isso acontecer. Quando nós estudarmos sobre a questão do decreto dominical, você vai entender mais claramente essa questão da crise, como que isso vai se desenvolver e o que vai acontecer com muitos, tanto com aqueles que não servem a Deus, como com aqueles que servem. Olha para cá. Posto que sua vida esteja em jogo, deverão reter com firmeza a verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. A mente de todos os que abraçam essa mensagem é dirigida ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo sua intercessão final. Por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Jesus está fazendo sua última intercessão. Lembre que essa mensagem do terceiro anjo não é uma mensagem que está para o futuro. É uma mensagem que começa a ser dada ali por volta de 1844, naquele período lá, e ela vem sendo dada até nossos dias. E essa mensagem diz o quê? Fala dos mandamentos de Deus, que ela está dentro também, ela está associada, né, ligada às mensagens anteriores, a do primeiro e a do segundo, então precisa falar do juízo investigativo, as pessoas precisam ter essa consciência. E as pessoas precisam estar cientes que Jesus está terminando a sua última intercessão. Por quem? Por aqueles por quem sua misericórdia ainda espera e por aqueles que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Esse ignorante aqui, queridos, quer dizer aqueles que têm violado a lei de Deus, que não têm guardado a lei de Deus porque não têm luz ainda a respeito, porque não têm conhecimento. Certo? Não é ignorante no sentido de braveza, não. Ser bravo, aquela pessoa ruim, né? Não, é ignorante no sentido de conhecimento. Então, tem muita pessoa ainda desobedecendo a lei de Deus porque não conhece. E Jesus está intercedendo por essas pessoas. E muitas dessas pessoas vão conhecer a verdade da lei de Deus, inclusive da questão da guarda do Santo Sábado, lá no decreto dominical. Por isso que é importante você avisar essas pessoas. A gente trazer essas mensagens, porque ainda que essas pessoas rejeitem ela agora, essa mensagem, mas lá no decreto dominical, quando a porta da graça ainda vai estar aberta, essas pessoas, muitas delas vão lembrar. Não é o meu caso, não é o seu caso, como adventista do sétimo dia, que conhecemos muito bem essas mensagens. Estou falando nesse caso especificamente de muitos que estão aí fora. Pertencem a outras denominações que não abraçam, que não pregam, que não compartilham dessas verdades aqui. Então muitos vão cair a ficha naquele dia e vão lembrar que você pregou para eles.
e vão dizer a verdade. Mas eram sinceros, eram pessoas que eram fiéis a Deus naquilo que elas conheciam. E muitas dessas pessoas vão aceitar e vão abraçar essa mensagem. Então veja o que diz esse texto aqui. Olha aqui para a tela. Ó. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Então a mensagem do primeiro e do segundo anjo foi dada nessa época aqui. Encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial agora como antes que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena, agora olha isso aqui interessante, ó, pela pena e pela palavra devemos fazer soar a proclamação, ou seja, tanto pela escrita, tanto pelos livros que são escritos, como de forma verbal, de forma falada. Nós precisamos transmitir essa mensagem, fazer soar essa proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem a mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de histórias proféticas as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Você entende por que eu fico insistindo com isso? Quem me conhece, quem convive comigo, já me ouviu falar várias vezes sobre isso. A insistência de que a verdade presente, que é o que compõe a mensagem das três mensagens angélicas, é a mensagem que precisa ser pregada. Isso precisa fazer parte dos nossos livros. Isso precisa fazer parte dos sermões que são pregados na igreja. A rádio precisa transmitir essas mensagens. A TV precisa transmitir essas mensagens. Nós não podemos fugir ou transmitir essas mensagens de forma muito superficial. A gente precisa transmitir essas mensagens com a relevância, com a importância, com a força e com a urgência que essas mensagens requerem. Nós estamos no final. Casos estão sendo decididos. E nós precisamos nos posicionar e ajudar outras pessoas a saberem se posicionar também. Olha o que diz mais aqui, essa outra citação. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Você percebe a seriedade disso? Se naquela época, aqueles que receberam essas três mensagens tivessem proclamado a mensagem, isso quer dizer que eles não proclamaram a mensagem, isso quer dizer que houve rejeição dessa mensagem. Por todos? Não foi por todos. Mas, pelo que fica entendido aqui, parece que Deus esperava que uma proporção maior, tivesse aceitado essa mensagem. Porque alguns aceitaram e alguns pregaram essa mensagem, mas não foram todos. E o que é dito aqui? Que se ela tivesse sido, tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, então quer dizer que não receberam. Se todos que trabalharam unidos na obra, em 1644, se todos tivessem recebido, então nem todos receberam, viu? Nem todos que estavam à frente da obra de Deus receberam a mensagem. Muitos recusaram a mensagem. E hoje? Como é que está hoje? Em nossos dias. Mas vamos lá, vamos adiante aqui. Nós já estamos quase concluindo a nossa última parte desse estudo sobre a separação do trigo e joio. A terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Então, quer pregar o Evangelho nos últimos dias? A pregação do Evangelho nos últimos dias é a terceira mensagem angélica.
A palavra de Deus tem muitas coisas importantes, relevantes, sim, tem muitos assuntos aqui importantes. Mas nem todos os assuntos que estão na Bíblia diz respeito ao momento histórico que nós estamos vivendo. Dentre várias verdades presentes que existem na Bíblia, existe uma verdade, existe um conteúdo específico que é para a nossa geração. E nós precisamos conhecer essa mensagem. Veja, eu não estou dizendo então tem coisa na Bíblia que não é importante. Não, tudo na Bíblia é importante. Mas Deus, ele é específico, Deus, ele é exato. E para cada era, para cada época, existe uma mensagem específica a ser dada para aquele povo. E nós precisamos ser fiéis na transmissão dessa mensagem. E a orientação inspirada que nós temos é que a terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Claro, tudo que contempla essa mensagem. E em caso algum deve ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária. Em nossas instituições, veja isso, em nossas instituições, aspecto institucional, quando qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, o Evangelho não é aí o grande poder que lidera. Se existe essa advertência, é porque naquela ocasião estava acontecendo isso, nossas instituições estavam colocando alguma coisa como prioridade acima da mensagem do terceiro anjo. Estavam ignorando, senão não seria necessária a observação, né, a orientação aqui. E se estava acontecendo naquela época, não está acontecendo agora, será? Será que nós estamos dando à trombeta o toque certo que tem que ser dado? Você, pregador. E essa pergunta é para mim. Será que você está pregando, os sermões que você está trazendo, são sermões que compõem a terceira mensagem angélica? São os temas da verdade presente para os nossos dias? Os livros que você escreve. Eu não posso escrever outros livros de outra ordem? Eu creio que pode. Eu creio que nós podemos pregar outros sermões, outras mensagens, mas eu acredito que, prioritariamente, em proporções consideráveis, o recado que tem que ser dado tem que ser a verdade presente para os nossos dias. Se eu fosse colocar quantidade aqui, isso aqui é uma opinião minha, pessoal, tá? Só para a gente ter uma ideia, o que seria mais ou menos isso? Nós pregaríamos, isso não tem base nenhuma, isso aqui é uma opinião minha, nós pregaríamos 90%, todos os nossos sermões, todas as nossas músicas, todos os nossos livros, tudo que a igreja faz, em 90% deveria ser conteúdos que compõem a verdade presente para a nossa época. E 10% poderia estar aí, uma palestra de motivação, tratar de outros assuntos aí. Mas, na sua grande maioria esmagadora, tinha que ser assuntos voltados para a verdade presente. Está ficando um pouco extenso o vídeo, mas nós já estamos terminando, tá bom? E essa é a última parte desse estudo sobre o trigo e joio. O tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo que ele abriu, em 1844. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Você percebeu aqui? Quando Deus abre a porta, isso aqui é uma referência a quando ele sai do lugar santo e fecha essa porta, abre a porta do lugar santíssimo. É a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. E quando ele passa, e isso aconteceu em 1844, é dito aqui que esse agora é o tempo, claro, de uma forma muito especial, para fazer brilhar a importância, a relevância dos mandamentos de Deus. E também é o período do povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado. É esse período. Só que veja, os inimigos da verdade presente
tem estado procurado abrir a porta do lugar santo, ou seja, levar o povo de Deus a olhar para o Jesus lá no lugar santo. Jesus não está mais no lugar santo, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. E eu preciso entender o que é que envolve, o que é que ele está fazendo no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele está fazendo algo no lugar santíssimo do santuário celestial que ele não estava fazendo quando ele estava lá no lugar santo. Quando ele muda de compartimento, existe uma mudança nas ações que ele estava praticando quando estando ainda no lugar santo do santuário. Mas os inimigos da verdade presente querem que você olhe lá para o Jesus no lugar santo e não para o Jesus que está no lugar santíssimo. E assim eles fecham a porta do lugar santíssimo e abrem novamente a porta do lugar santo. Queridos, Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente. Satanás não quer que você conheça essa verdade. E ele vai usar pessoas diversas. Ele vai usar líderes, ele vai usar todos os meios, todos os artifícios para que você não conheça essa verdade. Para que você não aceite essa verdade. Tome cuidado. Nós vamos terminar o nosso estudo. Como eu disse para vocês, não existem muitas outras coisas, muitas outras lições que poderíamos tirar dessa lição. Mas eu gostaria que você tivesse levado muito a sério tudo aquilo que você ouviu nesse estudo. E que você entenda que nesse processo de separação do trigo e do joio, nesse processo de sacudidura, o que está em jogo é a maneira como você recebe, se você aceita e se você vive coerentemente ou não, de acordo com as orientações de Deus. E cuidado com as camuflagens, com as estratégias do inimigo para tentar impedir você de conhecer a verdade de Deus. E lembre, a ignorância voluntária, ela é pecado diante de Deus. Abrace toda a luz que Deus esteja revelando a você. Não tenha preguiça de assistir vídeos como esses, seja esse vídeo, seja outros vídeos que ainda vamos gravar aqui para o canal e disponibilizar no grupo do WhatsApp, seja vídeos de outros pregadores. Só coloque tudo à prova na palavra de Deus. Seja o vídeo que eu gravo, seja o vídeo que o outro grava, independente se é um membro, se é um pastor, não importa. Coloque à prova na palavra de Deus e pelo espírito de profecia. Tá ok? Então, meu desejo é que dentro desse processo eu esteja me unindo cada vez mais ao trigo. E você também. Esse é o meu desejo. Os próximos vídeos que nós vamos gravar aqui para o canal, eles vão estar dentro do contexto do reavivamento e reforma. É o nosso próximo ponto lá na linha do tempo, na nossa linha do tempo. Tá bom? Deixa eu só abrir aqui rapidinho para mostrar ela aqui para você. Então, nós concluímos esse ponto aqui, né, da sacudidura, e dentro desse contexto nós estudamos a separação do trigo e do joio. Tá ok? E nós vamos avançar para o reavivamento e reforma. Então, os próximos vídeos que nós vamos gravar, eles dizem respeito a essa questão do reavivamento e reforma. É um outro tema muito importante mesmo. E a gente precisa entender essa questão do reavivamento e reforma. A gente entendendo isso aqui de forma prática, inclusive, a gente vai estar sendo assegurados de não sermos sacudidos, de não sermos lançados fora e não sermos encontrados entre o joio, ok? Então, reavivamento e reforma vai ser os próximos vídeos que vamos gravar. Até quando? Não sei. Tá bom? Tem uma quantidade de vídeos que já estão, de estudos que já está pronto nesse aspecto, e nós vamos explorar bem esse assunto e depois a gente avança para a chuva serôdia, né? Alto clamor e assim sucessivamente. Ok? Um abraço. Eu quero fazer uma oração, vamos fazer uma oração, já que a gente está concluindo essa parte da separação do trigo do joio. Vamos orar ao Senhor.
Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar compartilhando a verdade presente com os teus filhos. Esse estudo ele tem alcançado pessoas das mais diversas partes do Brasil. Nós temos pessoas em São Paulo, no sul do país, no extremo sul do país, pessoas aqui no Nordeste, pessoas de diversas regiões estão tendo acesso a esse material e estão também compartilhando esse material com outras pessoas. Eu não sei quais serão os limites desses compartilhamentos, até onde vai chegar essa mensagem. Mas eu quero te pedir, meu Deus, que essa pessoa que assistiu esse vídeo comigo, que participou desse estudo, de toda essa série de estudo, inclusive esse agora, desse momento, eu quero te suplicar, meu Deus, que através do Espírito Santo, essa pessoa tenha a vida dela transformada, essa pessoa tenha a vida dela restaurada, que essa pessoa entenda a importância dessa mensagem que nós temos aqui compartilhada, e que pelo poder e pela graça de Jesus Cristo, essa pessoa harmonize a sua vida com a sua vontade, Senhor, e possa estar se ajuntando ao molho do trigo, que em breve será levado para o teu celeiro. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Ajude a gente a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, mas também sensíveis àquilo que é pecado, para que a gente consiga ter uma percepção dessas coisas, a identificarmos com clareza as manobras, os enganos do inimigo, e assim não sermos, Senhor, tirados dos teus braços. Nos ajuda nisso, por favor. É o que eu te suplico. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Valeu, um abraço, fique com Deus.